E aí galera, vamos lá? Tá na hora do vídeo. E como de praxe, peço a ajuda de vocês. Se inscrevam no canal quem puder, por favor. Sem vocês não somos nada. E a ajuda de vocês para podermos crescer e voltarmos a fazer lives. Mas vamos lá, notícia. Vocês lembram que eu noticiei tempos atrás que o governo japonês ia dar 2 máscaras por família, né? E foram contratadas empresas nessa brincadeira. Só que na correria e no desleixo da coisa, acabou chegando máscaras danificadas ou com cabelos para as pessoas. E a galera, como aqui no Japão, senta a boca, né? Aqui no Japão tem uma coisa interessante, que é o seguinte. Desde que o Shinzo Abe ele entrou no poder, porque ele estava no poder um tempo atrás, tá? Ele acabou o mandato dele e ele voltou, né? Desde que ele voltou dessa outra vez, tudo que ele faz chega até a ser engraçado, tá? Eles criam um nome para aquela ação dele, né? Igual quando o Abe estava fazendo aquelas medidas econômicas tempos atrás para poder levantar o Japão, né? Que quando o Abe assumiu, o Japão estava bem ruim das pernas, tá? Tava bem ruim. Eles chamaram as medidas do Abe de Abenomics, né? No caso seria a economia do Abe. Aí agora, com as máscaras, ficou assim, Abenomasco, né? Que no caso seria as máscaras do Abe. O povo é sacana também, né? Mas vamos lá. Fornecedoras japonesas fazem recall das máscaras. É disso, tá? 2 companhias japonesas disseram na quinta-feira que estão recolhendo todas as máscaras de pano não entregues que elas forneceram sob o programa de distribuição do primeiro-ministro Shinzo Abe, no caso, Abenomasco, tá? Desculpa dar risada, mas eu acho engraçado esse tipo de coisa, porque os caras sacaneiam. Até que no Japão os caras sacaneiam, tá? Não é só no Brasil, não. Para lidar com a pandemia do coronavírus, após inúmeras reclamações no início desse mês de produtos com defeito. Realmente hoje de manhã, né, para quem viu que eu postei um vídeo logo cedo falando do terceiro dia da queda do coronavírus. Eles estavam mostrando esse negócio dessas máscaras também. E tinha até fio de cabelo lá dentro da máscara, né, no pacote, assim, se você pegasse assim, um pacote lacrado, eles filmaram assim, um fiozão de cabelo lá dentro, né? A japonesada caiu matando, velho. A empresa comercial Itochu e a fabricante de equipamentos farmacêuticos e médico Kowa, essas 2 empresas são antigas no Japão, tá? São bem antigas. Disseram que também encontraram problemas nas máscaras e ainda em seus estoques. A Itochu e a Kowa, ó, não vão confundir, tá? Porque a Kowa tem esse nome Kowa tem vários lugares, tá? Tanto que tem até uma empreiteira brasileira que a gente fala assim, empreiteira japonesa que recebe os brasileiros, se chama Kowa também, tá? Não vamos confundir alho com bugalho. Estão entre as 4 companhias escolhidas para fornecer máscaras a gestantes e famílias em geral, sobre a iniciativa do Abe, que visa oferecer a cada lar 2 máscaras de pano em meio à escassez devido à pandemia de coronavírus. Porque realmente, até semana passada, estava realmente difícil encontrar máscara, tá? Tava realmente difícil, como é que fala assim, um nojo para encontrar máscara. Claro que novos entrantes foram aparecendo, né? Novos players no mercado foram aparecendo e a coisa está começando a virar. Ainda falta. Só que as máscaras laváveis, elas estão começando a aparecer com mais frequência agora, o que já supre as máscaras descartáveis. Mas o Costco está conseguindo vender máscaras descartáveis. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi que, ó, a Sharp está vendendo a máscara dela por 3.000, tralalá, quase 4.000, tá? E tem uns outros lugares, vi um brasileiro vendendo máscara
tá? Por 3.500, né? Um anúncio de um brasileiro. E o Costco tá vendendo a máscara deles, né? Teve uma pessoa que postou, né, que existe um grupo do Costco, né? Eu falo Costco, né? Mas chama Costco. Tem um grupo de brasileiros, né, sobre o Costco. E a galera vai no Costco, faz compras lá, faz perguntas, esse tipo de coisa. E tem um pessoal que está encontrando máscara no Costco, né, e está relatando, ó, encontrei máscara tal por tal preço. Né? Aí começa a discrepância. Tá? O Costco está conseguindo vender máscaras a 1.180 a caixa, com 50, em relação à contrapartida da Sharp, quase 4.000. Né? Aí teve um outro post de uma pessoa do grupo do Costco que estava vendendo a máscara a 1.800, ainda assim metade do preço da Sharp e quase a metade do preço desse outro brasileiro também. Aí vem a pergunta: ah, mas japonês, o material japonês é mais caro que o chinês. Sim, não tira a razão, porque nessa crise de pandemia, existe a oferta e existe a demanda, né? Toda lei de economia, então toda pessoa que estuda economia conhece disso de cor e salteado. Só que, se você parar para ver a discrepância de preços discrepância que a gente fala assim, a diferença, tá? De um para o outro, é muito grande. É muito grande. Não é? Então é por isso que eu falo que tem empresas que estão superfaturando sim o valor das máscaras. Porque não faz lógica um valor muito alto desse jeito. Tá? Não faz lógica. Se é um valor com diferença de 30%, 40%, que é a média, né, de preço, assim, de margem de lucro dos produtos, e você vê um valor de 300, 400, 500% de lucro, é muito grande. Então, tem que tomar cuidado, sim. Eu mesmo postei um vídeo numa máscara lavável, né, que eu achei no final de semana do Donk, né, no Mega Donk aqui da onde que eu moro. Um pacote com 3 laváveis, 230 ienes. A não ser que a pessoa não tenha um pouco de preguiça, um pacote daquele 230 ienes em relação a um pacote de 50 que você vai pagar 4.000 ienes no caso da mão da Sharp, olha a diferença. Questão de lucro, não é? Lucro no caso para mim, tá? Que vai fazer uma economia muito grande. E teve uns outros lugares também que eu passei que estavam vendendo máscara também. Só que lá eu não podia gravar vídeo, tá? A galera não deixa gravar vídeo, então não pude gravar esses vídeos. Mas eu fui em outros 2 lugares que tinham máscaras para vender também. Por isso que eu falo para vocês, a diferença, assim, de antigamente, um passado não tão remoto, como é que se diz, para agora, máscaras está tendo. Já está começando a ter muito mais máscaras do que aquela falta zerada de máscaras. Aí vai da consciência de cada um, tá? É a única coisa que eu posso falar para você. Máscaras adquiridas no exterior, né? As 2 companhias disseram que adquiriram máscaras de pano no exterior e intensificaram as medidas de controle de qualidade para evitar problemas similares. A Itochu explicou em uma declaração divulgada na quinta-feira que o governo, após não conseguir garantir quantidades necessárias de máscaras de fabricantes domésticas, havia expandido seu pedido por ajuda a companhias além daquele ramo. Também recebemos um forte pedido como parte desses esforços. Decidimos responder porque é um estado de emergência. E fazendo isso, ajudaremos a evitar a propagação do novo coronavírus, disse a companhia. A COA, sediada em Nagoya, Aichi, disse em um comunicado para a imprensa separado: facilitamos a produção de emergência de máscaras de pano através de cooperação com fábricas no exterior
provavelmente, principalmente da China, tá? E a pedido do governo. Mas isso não quer dizer que você tem que mandar máscaras esculachadas pro povo, tá? Olha, no Brasil eu não sei como é que funciona a coisa. Aqui no Japão eu vou falar para vocês. Se você manda um lote de produção para uma outra fábrica, né, ou para o cliente em si, ou para um revendedor, e se um produto, dependendo, é detectado um certo defeito, geralmente esse lote todo manda de volta. Geralmente é assim que funciona aqui no Japão, tá? Quem já trabalhou em fábricas assim já viu quando os lotes voltam, porque dá um rebu danado, né? Aqui não é diferente. Mas se os caras não fizeram, como é que se diz? Uma vistoria mais grossa, mais forte, meu, ia dar nisso. É aquilo que eu canso de falar, meu, os caras tão careca de saber que a China faz produto esculachado. Os caras tão careca de saber. E compra de lá, meu, tá pedindo pra apanhar, né? Porque se chega de lá pra cá, se os caras não passam por uma segunda vistoria, fica difícil. Eu falo isso porque também. Ó, quem mora no Brasil tá careca de saber da 25 de março. Vai lá, meu, que aquilo ali é o império chinês ali. Quanto de produto você entra lá, você não vê produto falsificado. Além de falsificado, em má qualidade. Eu preciso falar mais alguma coisa? Não preciso, né? Máscaras com mancha e sujeira. Em 14 de abril, antes dos envios a lares em geral, o Ministério da Saúde começou a entregar cerca de 500 mil máscaras de pano a gestantes através da distribuição em escritórios municipais e ao enviá-las às instalações médicas. Mas o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar do Japão logo foi inundado por reclamações, pois algumas pessoas receberam máscaras manchadas e até com sujeira e cabelos humanos. O Ministério da Saúde, Katsunobu Kato, confirmou em uma coletiva de imprensa na terça-feira que 7.870 máscaras com defeito haviam sido entregues em 143 municípios. Cara, saiu do controle esse troço. E que as distribuições haviam sido suspensas no mesmo dia. Aí, olha os caras que já colocaram aqui, Abenomasco. Os caras são foda mesmo. As entregas de máscara de pano a lares comuns começaram no dia 17 de abril em Tóquio, com o governo visando a distribuição para cerca de 50 milhões de famílias em todo o país até o fim de maio. Eu não recebi a minha. Tá. A iniciativa de entrega de máscaras causou uma zombaria na mídia social, ganhando um apelido de Abenomasco. Aquilo que eu estava falando, que eu vi na televisão não aguentava, eu dava risada. Um trocadilho sobre a política econômica de Abe, aquilo que eu estava explicando também, o Abenomics. Né? Os caras, o japonês também é zoeiro, bicho. Não é só brasileiro, não. A iniciativa também se deparou com o ceticismo da mídia internacional devido ao seu elevado custo de 46,6 bilhões de ienes. Tá, que daria a bagatela de 430 milhões de dólares. Apesar de relativa ineficácia das máscaras de pano em proteger a infecção por coronavírus. Quando ele diz aqui ineficácia das máscaras de pano para proteger contra o coronavírus, é aquilo que eu já expliquei em um ou dois vídeos meus. Tá? As máscaras têm poros. Então a máscara descartável, ela tem nanoporo. Tá? Então são os buracos muito pequenos. E aquele buraco pequeno é o que vai fazer a entrada de ar, só que vai impedir a entrada do vírus. E as máscaras laváveis, no caso as de pano e etc., elas têm as tramas dela assim. Tá? Claro que não são todas assim, tem umas que já estão assim, tem umas que já estão assim. Por isso que não pode ser qualquer pano para fazer máscara. Tem que tomar cuidado.
E dependendo da lavagem e da forma que você lavar, aquela trama, que é assim, ela vai fazer isso aqui. E nisso, fazendo isso aqui, acho que dá para vocês verem assim, os buracos aqui que tem aqui, né? E nesses buracos é que vai passar o vírus, tá? Então, tem que ter cuidado também e consciência de usar essas máscaras de pano. O governo japonês só liberou o uso da máscara de pano porque deu uma escassez muito grande nas máscaras descartáveis. Tanto que você pode ver que as caixas das máscaras descartáveis aqui... Pera aí, deixa eu ver se eu tenho uma caixa ali. Eu vou ver se tem a especificação dela ali. Mas geralmente as caixas têm especificações PM 2.5. É o tamanho do buraco, o microporo ali. Ali no caso é o que faz a proteção. Eu não vou levantar para ir lá não, porque senão eu vou sair do foco da câmera e vai dar uma nhaca danada na gravação, né? Mas é isso aí. O governo faz parte do pacote econômico de emergência do governo. O governo faz parte do pacote econômico de emergência do governo. Nossa senhora, é o trocadilho desse texto mesmo. No valor de 100 trilhões designada a dar suporte à economia por causa do coronavírus. Então é isso aí, pessoal, né? Então tome cuidado com as máscaras também, porque não são todas as máscaras que tá falando. Eu uso máscara. Sim, mas a sua máscara é realmente eficaz contra o coronavírus? Aquilo que eu falei. O governo só liberou o uso da máscara porque não tinha as outras máscaras. Então, pela falta de uma, quebra o galho com a outra. Vai causar uma certa proteção até um certo ponto, né? A partir dali já fica ineficaz. Vai fazer o que, né? Mas melhor do que nada, melhor do que não ter nada. Então é isso aí, pessoal. Um abraço, até o próximo vídeo e até mais.